Hora de falar de esportes, Antônio Carmo, chegou a sexta-feira, muito bom dia. É véspera de sábado à noite, onde não necessariamente diria Pedro Luiz Ronco, viu, Nicolino? Todos os gatos são pardos. Um bom dia para você e para os amigos todos que estão conosco. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Vamos falar de esportes ontem, Sul-Americana. Olha aí, hein? O Boca Juniors fez a parte dele nos pênaltis, mas fez e passou. Já o Grêmio deu a nota em casa. Luiz Castro já caiu, Antônio Carmo? Olha, teve torcedor que ficou aguardando lá a definição da diretoria gremista, mas não, ainda não. Mas foi um vexame gigantesco, segundo ano seguido, viu, Nicolini, que o Grêmio cai nas oitavas, não é oitavas, essa fase aí de repescagem da fase sul-americana. O ano passado ele caiu para o Alianza Lima, do Peru, sem falar que tinha perdido para o CSA na Copa do Brasil. Que fase do Grêmio, né? Tá nada boa a fase do imortal gaúcho, não. E o Grêmio perdeu de 1-0 para o Bolívar, tomou um gol no primeiro tempo e não teve força sequer para empatar. Empate não ajudava nada, né? Tinha que virar para 2-1 para levar para os pênaltis e perdeu de novo para o time do goleiro Lampi, que tem 10 anos de idade, já jogou Copa do Mundo, já disputou 50 eliminatórias e está lá no Bolívar ainda, e o Bolívar ganhou o Grêmio, vai assumindo e juntando vexame atrás de vexame, viu, Nicolas? Foi vergonhosa a situação, a torcida protestou, pediu o Renato de volta, pode botar o Renato Portaluppi aí, 25 mil gremistas ontem, 25 mil gremistas lá pedindo o Renato de volta, fora Luiz Castro, mas a diretoria não se manifestou. Vergonha do Grêmio, tudo resolvido agora aí para as oitavas de final da Sul-Americana. É isso, meu querido Antônio Carmo, tudo resolvido, jogos já confirmados e o Grêmio fora. Ê, Grêmio! Fez vergonha esse Grêmio, hein? Não precisava fazer isso, o Inter, meu querido, né? Antônio Carmo. Como o Inter não entrou em nenhuma competição sul-americana, o Grêmio falou, não vou deixar vocês passar vergonha sozinho, eu vou junto. Não é? Que coisa, Antônio Carmo. Ó, Boca Júnior e Deportivo Ricoleta, Bolívar e São Paulo, River Plate e Santa Fé, Olímpia e Vasco, Atlético Mineiro e Bragantino, Macará e Santos, Tigre e Montevidéu City Torque, Cienciano e Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo decide em casa, o Santos decide fora, Galo e Bragantino, clássico brasileiro, na Arena MRV a decisão, o São Paulo decide em casa, o Vasco decide fora, Antônio Carmo. Bom, temos 6 brasileiros aí, Nicolino, com um confronto direto, Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro, um cai. Então podem ficar 5, um fica, né? O Vasco contra o Olímpia, sei não. São Paulo contra esse Bolívar aí, não sei também não como é que vai fazer o São Paulo. O Santos contra o Macará, Nicolino, é Neymar e mais 10, e não pode ser, foi eliminado pelo Macará, a vergonha também é gigantesca. O Botafogo, esse ano também tem um Botafogo mais forte e favorito para pegar o time, o Cienciano é do Peru, né? E jogar aí contra esse time aí. Vamos ver. E tem 2, né? Além de Santos e de São Paulo, gigantes da Libertadores, tricampeões de Libertadores, tem o Boca Juniors, né? 6 vezes campeão de Libertadores, o River 4 vezes campeão de Libertadores, que estão aí nesse contexto também. Bom, já que não deu para ganhar a Libertadores, vamos bater uma bolinha na Sul-Americana, aí os caras vão. E esse Boca, Nicolini, passou por pouco ontem, conseguiu perder do O'Higgins de 1-0, teve que ir para os pênaltis, tá mais do que meia boca apenas, né? É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso, meia boca, mas é o Boca com a sua camisa que enverga o varal, como o River Plate, são times que devem chegar nas cabeças, essa é a expectativa, meu querido Antônio Carmo, nós vamos ficar de olho e acompanhar tudo de perto. Para fechar essa página internacional, Antônio Carmo, do futebol, para a galera que nos acompanha em áudio e vídeo, no youtube.com/rádio Bandivale FM, também obrigado pelo carinho da audiência. Morreu uma lenda do futebol mundial. Quem viu bola nos anos 80 e 90, cansou de ver na tela da Band, um dos maiores marcadores do Maradona, meu querido Antônio Carmo, Franco Baresi, zagueiraço do Milan, zagueiro campeão do mundo em 82, era reserva naquele time, jovem jogador.
naquela seleção da Itália, zagueiro titularíssimo em 94, que se machucou no primeiro jogo, fez uma artroscopia e jogou 120 minutos da final contra o Brasil e segurou 0-0, não deixou o baixinho Romário fazer gol. Um gigante. No Milan ganhou tudo no final dos anos 80, Champions, Mundial de Clubes, Eurocopa pela Itália, ganhou tudo. Um monstro. Antônio Carlos nos deixou já apenas 66 anos, uma página que se fecha lendária da história do futebol mundial, hein? Franco Baresi. O Milan está em luto porque o Baresi é o Milan, e o Milan é o Baresi. Esse tem a cara do Milan. Com 22 anos já era capitão do Milan, ele disputou mais de 700 jogos como titular do Milan. Deu 6 campeonatos. Né? Não sujava o uniforme, cara. Não, e era daquela safra, Nicolini, de jogadores técnicos dos anos 80, 90, e no tempo de 3 zagueiros, né, todo mundo se lembra de Baresi, Costa Curta e Maldini. O Milan era espetacular. Nossa. Eles iam para a seleção brasileira, para a seleção italiana, isso que citou em 94, hein, estourou o joelho no primeiro jogo e voltou na final, 30 dias depois contra o Brasil, com um jogo de 40 anos. Um jogo de 40 graus ele jogou, perdeu um dos pênaltis, né? O Baggio perdeu um, acho que ele, Sim. Se não estou equivocado, mas aí não, nada atrapalha. E o Milan está realmente em luto, os milanistas, porque o Baresi é a cara do Milan, né? Jogador número 6, eu acho que ele teve até a camisa aposentada lá. Sim, no Milan, teve. Né? Na seleção jogou quase 100 partidas, jogador espetacular. Baresi, coloca aí, fala assim, fale-me de um grande jogador de defesa do futebol mundial. Tem Franz Beckenbauer, tem Elias Figueroa, tem outros, mas você pode falar de Franco Baresi. Nossa, e morreu novo, hein? 66. Já teve um problema no passado pulmonar, né? Tinha sido internado, Sim. Infelizmente. Uma perda, um nome maravilhoso da história do futebol mundial. É isso. Registro feito aqui no Bate-Papo, sempre valorizando a história da bola. O mundo não nasceu com Gabriel Magalhães, Antônio Carmo. O mundo teve Franco Baresi, né? Que jogava de marcava o Maradona, Antônio Carmo. Aqueles clássicos Milan e Napoli. Né? Milan e Napoli. Sim, sim. Quanto jogo a gente viu na hora do almoço do domingo com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti na tela da Band. O Baresi desfilava com a camisa do Milan. O Milan tinha Gullit e Van Basten, os holandeses, e lá atrás Baresi e Costa Curta. Era um time fantástico, Antônio Carmo. Aquele Milan era gigante, vermelho e preto listrado, sempre a sua camisa tradicional. Olha, dá saudade. É a minha infância, viu, Antônio Carmo? E outra coisa, quando ele resolvia sair para o jogo, né, Nicolini? Põe a bola em mim. Dominava, saía, armava, passava do meio campo, tocava, recolhia, aí, e botava lá. Se o Gullit, o Van Basten e o Rijkaard não estavam resolvendo, ele vinha de trás e jogava. Jogadorzaço. Esse, pra gente que é mais antigo, e hoje a gente vê essa rapaziada aí que acha que sabe jogar, né? Os zagueiros, né? Já que tem agora a morte do Baresi, vai ser muito falada hoje. Procurem ver aí Franco Baresi jogando, né? Você falou de Gabriel Magalhães, quando eu era moleque, Nicolini, um jogador aparecia e tinha um outro que era craque, a gente costumava dizer, não amarra a chuteira dele. Gabriel Magalhães não amarra a chuteira do Franco Baresi. Sai. Deixa que eu mesmo lá, você não serve, não. Não, como agora falando de coisa boa, Antônio Carmo, notícia triste da morte do Baresi, coisa boa, porque eu vou falar de um craque que está firme, sempre nos acompanhando também, fiquei sabendo disso ontem, encontrei o professor Evaldo lá de Pindamonhangaba, que você conhece, te mandou um grande abraço. Ele esteve em Campos do Jordão trabalhando, passou ali pela Praça do Capivari, onde nós estivemos com o Brasil Urgente Vale, uma transmissão ao vivo dentro do projeto Band Inverno. E ele me deu esse presente aqui, Antônio Carmo. Olha aqui, ó. É uma camisa. É uma camisa, olha aqui, ó. Falando dos meninos da Vila, aquele time de 78, que tem ele como tiozão da turma aqui, autografada, ó, aqui, ó. Abraço do amigo Ailton Lira. E foi uma camisa comemorativa que ele fez, ó, nas costas. Ó o homem aqui, ó. Que é isso, hein? Aquela camisa preta e branca do Santos, que há quilômetros você sabia que era o Santos, a camisa
que é a número 1, na verdade. Ela é a listrada do Santos, a branca é a 2 da história do Santos, e que o Santos jogou tanto nessa época dos anos 70. Ailton Lira, uma figura lendária aí do meio-campo do Santos, que também jogava de cabeça erguida como o Barés, não era zagueiro, era meio-campista, mas um craque de bola. Obrigado ao professor Evaldo, que está sempre em Pinda nos acompanhando, e ao Ailton Lira, gênio da bola, que a gente pôde ver desfilar nos campos brasileiros, cara. Abraço ao Evaldo aí, obrigado sempre pela audiência, lá em Pinda e região. E o Ailton Lira, a gente já falou dele aqui, eu conversei com ele uma vez só, até não sei se foi por e-mail, foi, né? E falei pra ele, você precisa parar de judiar do Valdir Pérez, hein? O Valdir Pérez tá lá no céu, tá de olho no você aí, hein? Porque você judiava dele demais. Cobrando falta, pênalti, né? Espetacular quando chegou no Santos. Eu já contei essa história aqui, Nicolas. O Cardim, eu não sei se está na foto aí o Cardim, o menino da Vila, acho que não está nessa foto aí, tá em São Sebastião, mora em São Sebastião, né? E ele foi quando o Ailton Lira chegou lá, ele estava já estava por lá, o Ailton Lira chegou de Poços de Caldas, né? Levando aquela chuteirinha que você levava sua própria chuteirinha, segurando os dois dedinhos assim, olhando, quietinho. Quem é esse rapaz chegando aí? Ah, é o Mineirinho que veio lá. Aí começou os treinamentos, os caras começaram a ver ele pegar a bola, batendo na bola. Diz que o Cardinho falou, Pita, se prepara que você vai perder o lugar. Ó o cara ali, ó o rapaz ali, ó. E o Ailton Lira. E aí o Formiga conseguiu encaixar os dois, Nicolino, naquele meio campo. Toninho Vieira, que depois jogou no São José, acho que é Toninho Vieira, né? Pita e Ailton Lira, Nilton Batata, Juari e João Paulo. Aí o Santista chora, né? Porque hoje ele tá vendo o Rony e companhia. Esse time era, né, espetacular. Ailton Lira era um... Tassiano. Não amarra chuteira. Não. Um abraço para todo esse povo. Vamos deixar os entretanto e partir para os finalmente, que o tempo urge. São José e Santo André no Ramalhão, domingo, 10 da manhã, meu querido Antônio Carlos. Um jogo de muita história. São José e Santo André protagonizaram no Martins Pereira o jogo que para muita gente decidiu o campeonato 79. O pau comeu e fez com que as decisões de Taubaté e São José fossem para São Paulo. Essa é só uma, mas tem tanta história de São José e Santo André, tanto em São José quanto em Santo André, né, Carmo? Tem muitas histórias, 79, aí o São José perdeu o mando de campo, teve que enfrentar o Taubaté no Palestra Itália, o jogo seria no Martins Pereira, mas por conta da invasão da torcida, confusão naquele jogo de 1-1, de muita chuva e estádio lotado, São José acabou sendo penalizado e foi jogar contra o Taubaté, o jogo que decidiu o campeonato, e o Taubaté foi campeão ganhando por 2-1. Agora, Nicolino, é apenas a terceira rodada da primeira fase da Copa Paulista, né? Um campeonato bem fraquinho, com apenas 16 clubes. São José ganhou 2 jogos, Santo André empatou um, perdeu outro. São José, mesmo jogando lá no Ramalhão, para mim é o favorito. O Santo André está comandado pelo Betinho, aquele ex-meia, camisa 8 do Palmeiras, do Santos. Jogou no São José também. Mas está mais com uma categoria de base, procurando revelar jogadores, assim como o São Caetano também está fazendo, vocês terem mais time. São José entrou com a pretensão de jogar lá em cima, de brigar realmente para chegar à decisão. Então não pode tropeçar, não. Fechar o primeiro turno com 3 vitórias e encaminhar a classificação antecipada para a próxima fase do campeonato. É jogo para ganhar, mesmo jogando lá no estádio Bruno José Daniel com o seu gramado sintético, onde o São José já jogou esse ano, ganhou por 3-0, né? Jogou ano passado na Copa Paulista, ganhou por 4-0, tem tudo isso. Muito bem, Antônio Carmo. Boa sorte para o São José, que é o favorito para jogar em Santo André, apesar de São José estar perdendo jogadores. Já tinha perdido um titular semana passada, perdeu outro essa semana, né, Antônio Carmo? O Gabriel Afonso, esse era o goleiro que foi titular um tempo aí, e que estava emprestado para o Noroeste. E como o São José não sabia se ele ficaria no Noroeste, na Série D, o Noroeste foi eliminado antes, jogar a Copa Paulista, aí o São José já tinha outros goleiros e não resolveu inscrever o Gabriel, e ele foi emprestado agora para o Maringá, para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Ele e o Cristiano voltaram lá do Noroeste, mas não estavam nos planos agora do técnico para essa temporada da Copa Paulista, por isso é que não estava nem inscrito, foi emprestado, ele é do São José ainda, foi emprestado para o Maringá, o goleiro. Então tá certo. Muito bom, Antônio Carmo esclareceu daqui, você ouviu daí, essa é a Copa Paulista, a movimentação da nossa região, meu querido Antônio Carmo. Olha, Brasileirão ontem, Corinthians e Atlético Paranaense, 0-0, a nota do jogo é essa também, Antônio Carmo? Eu não vi nada, mas pelo que deu para perceber, diria Walter Abrão. Oxo! Hein, Geraldo Bretas? E o Bretas diria o Walter.
o Corintinha e o Atletiquinho estão jogando uma bolinha. Vamos embora, né? Então tá ruim, 0-0, parece que o jogo foi fraco. O Cruzeiro venceu o Coritiba 1-0 no Couto Pereira. Olho nesse Cruzeiro, já é o 7º, Antônio Carmo. Mas o Cruzeiro a gente acha que vai, não sei quando é que vai, né, Nicolino? Mas pelo menos ele começou. Semana passada ele ganhou do Inter em Porto Alegre, 1-0. Pô, beleza, né? Fecha o primeiro turno. Aí vai começar o segundo turno em casa, pega o Internacional, pega o Botafogo, perde por 1-0. E agora ganha do Coritiba de novo, fora. 1-0 o Coritiba que depois da Copa ainda não ganhou, perdeu do Palmeiras, empatou com o Red Bull e agora perde do Cruzeiro, caiu, né? O Coritiba vai despencando um pouco na tabela e vai ter que tomar cuidado. Enquanto que o Cruzeiro dá uma subida aí na classificação e está de olho, logicamente, em Copa do Brasil, Libertadores, essa coisa toda aí, porque agora o pessoal vai dar uma olhada para a Copa do Brasil. Muito bom, Antônio Carmo. 22ª rodada começa sem terminar a 21, que vai ser aí com 4 jogos espalhados pelo semestre. A rodada do fim de semana marca. Né? Não. Fim de semana é Copa dia do 8, Brasil. Né? Esse final de semana não tem. Esse final de semana é Copa do Brasil. Copa do Brasil. Puxa a tabela da Copa do Brasil aí. A tabela, a CBF conseguiu, né? No meio desses encaixes todos com Copa do Mundo, fazer uma rodada de Copa do Brasil no final de semana. É aquela coisa que, assim, não precisa explicar, eu só queria entender, Antônio Carmo, né? Ela fez uma mudança, já que a final também está sendo no domingo, a CBF está tentando, né, fazer algumas coisas aí para agitar o futebol. E aí, money, esse é o primeiro fator, é o que importa. Então, em vez de fazer quarta e quarta, faz domingo e quarta, e na outra quarta, que seria a Copa do Brasil, põe o Campeonato Brasileiro. Já quer resolver, já em 3 dias, essa fase da Copa do Brasil, oitavas de final. Começa sábado, termina segunda-feira essa rodada de ida, aí na semana que vem, quarta e quinta, fecha tudo. Amanhã, Vasco e Fluminense, clássico carioca no Maraca, 5h30 da tarde. Domingo, 6 da tarde, Mirassol e Grêmio. Aí não entendi porque que não deu tempo do Luiz Castro cair, porque senão não ia ter quem comandasse o time. Eu vi deve ontem. Estar na estrada, como diz o outro. Eu vi ontem à noite, lá depois da eliminação do Grêmio, né, algumas coisas dos cronistas gaúchos gremistas, assim, hoje fomos eliminados da Libertadores, da Sul-Americana. Agora vamos ser eliminados em 4 dias da Copa do Brasil pelo Grêmio. E entrou na zona pelo Mirassol, e entrou na zona de rebaixamento. Então, o mês de agosto vai começar e o Grêmio só vai batalhar para não cair no Campeonato Brasileiro. Já eliminado da Sul-Americana, o Grêmio nunca ganhou do Mirassol no Brasil. Acabou de perder esses dias aí na volta do futebol brasileiro. Ele perdeu 2-1 lá em Mirassol, tomando um baile do Mirassol, que se recuperou extraordinariamente do campeonato, né? Rafael Guanais fazendo a continuidade do seu trabalho, está na Libertadores e é favorito contra o Grêmio, Nicolas. Olha como é que é o futebol. Há 10 anos, que 10 anos? Há 5 anos atrás, você nem colocava o Mirassol numa Copa do Brasil. E agora você coloca o Mirassol como amplo favorito contra o Grêmio, o imortal, tricampeão de Libertadores, Nicolino. Como é que pode um negócio desse, né? Como é que o futebol muda? É isso aí, Antônio Carmo. Não, também não foi o Mirassol que está voando somente, não. O Grêmio desandou a maionese verdade, e o Internacional pode desandar também. Logo depois, 7h30. Lá, só que o Internacional joga no Gigante da Beira-Rio e recebe o Corinthians, que está embalado, Antônio Carmo. Marrascar-se esse Internacional também. Para segunda-feira, a gente tem outros 2 jogos. Amanhã ainda, 9 da noite, Santos e Remo. Isso. Vila Belmiro, escondido. Antes tem o Atlético Mineiro. O Santos também não vai querer. O Remo perdeu aí no meio de semana. 7h30, Galo e Juventude. Fica por aí. Galo e Juventude, olha, o Atlético já foi eliminado pela Juventude em vez passada aí. Vamos ver agora como é que vai o Atlético, que não jogou esse meio de semana, vem de uma bela vitória sobre o Palmeiras fora de casa, né? Tem que fazer o placar no primeiro jogo. O Santos nem se fala, né? Contra o Remo tem que aproveitar o jogo de ida, né? Domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras é franco favorito, né? Fortaleza estreia Autuori. Mas é o Master que vai jogar? Fortaleza vem lá com Tangerina de centroavante, não é, né? Chapecoense Cruzeiro. Cruzeiro é muito favorito também lá em Chapecó.
ver o que vai acontecer. A Chapecoense eliminou o Botafogo na outra fase. Você vê que tem aí Botafogo, São Paulo, times grandes aí. O Flamengo foi eliminado pelo Vitória, né, na fase anterior. Então, por isso é que a gente tem hoje aí o Mirassol, tem o Vitória, tem o Clube do Remo, tem a Chapecoense, times que conseguiram boas vitórias na fase anterior. Coisa aperta agora. E aí na quarta e quinta da semana que vem já resolve tudo, viu, Nicolinho? Já ficam os 8. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso, essa é a realidade. Oitavas de final, Copa do Brasil para segunda-feira, Atlético Paranaense e Vitória. A gente fala mais aqui na segunda, vamos ficar de olho. Final de semana a gente tem Série B, meu querido Antônio Carmo, com mais uma rodada que está acontecendo, a bola não para, Série C também, Série D com decisão, né, das quartas de final, meu querido Antônio Carmo. E já vai começar a definir quem sobe. São José e Gama, sábado, 5 da tarde, Goiatuba e Asa, sábado, 6h30, sábado às 4, Nacional e ABC na Arena Amazonas, e às 5 da tarde, tudo no sábado, no Parque do Sabiá, Uberlândia pega o CSA das Alagoas, Antônio Carmo, que tem a Praia do Francês que você tanto gosta. Dessas 8 equipes aí, 6 vão para a Série C do ano que vem, só 2 vão dançar, as 4 que passarem nessa fase já fazem a festa subindo para a Série C. Eu vi um pedaço do jogo do Gama, Nicolino, lá no Distrito Federal, não sei onde o Gama joga lá, nas Redondezas, no outro jogo que ele ganhou nos pênaltis, lotado o estádio, muito bacana. O pessoal acha que não, só tem clássico 70 mil no Flamengo e Corinthians do Maracanã. Aí você vai no campo do Gama, cabe 18 mil pessoas, tem 18 mil pessoas vendo o jogo do Nacional de Manaus, estádio lotado, muito bacana. O próprio time do Uberlândia contra a Portuguesa levou um bom público, é que o Parque do Sabiá é muito grande, né? E aí o Parque do Sabiá, que é o campo do Uberlândia, onde ele joga lá. O estádio foi inaugurado com uma grande goleada da seleção brasileira sobre a Irlanda por 7-0 em 1982, com o Falcão jogando uma partida monumental. Mas aí são histórias que a gente acompanha. Desses 8 times aí, vamos ver, né, quais são os 6 que vão seguir adiante. É isso. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo, não para a bola e a gente vai contando aqui. Enquanto isso, no Corinthians está o caso separa da história do Memphis, tá bom? Não assina o contrato, não distrata, não resolve. Não joga, ruim, né? Por isso não vai embora. Não joga, precisa arrumar casa aí para ver, não adianta ficar com essas pendências que atrapalham, né, a sequência do time corintiano aí. Ótimo fim de semana, Antônio Carmo. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você, os amigos, todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, hein, juiz, se cuide, até mais. 8h43, vamos para mais uma pausa do Jornal Primeira Hora Regional. Na Band